Analisa, eu não costumo aqui fazer defesas de pessoas que acabam sendo agredidas, mas o ministro Celso de Mello teve crimes imputados na fala do Caio. Crimes contra a segurança nacional, chamado de golpista, de que quis dar um golpe de Estado numa interpretação de uma fala dele que é simplesmente impossível de dar. Quando ele usa a expressão ovo da serpente, Caio, tenha respeito, eu estou falando. Eu não dou risada quando você está falando. Não fala um absurdo desse. Fala muitos absurdos. Fala impropérios, que eu ouço. Está me acusando de cometer crime, doutor. Caio e Bruno, por gentileza. Ele está falando, Caio, respeite. Ele respeitou você. Por favor, Bruno, complete. Obrigado, Mona Lisa. Mas nesse caso eu vou ter que abrir uma exceção. Eu vou ter que abrir uma exceção porque foram falas pegas, falas privadas, falas dele tiradas de contexto, interpretadas à luz de Júlio César, interpretadas através de uma surreal redução shakespeariana para dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal estava militando por um golpe de Estado contra o presidente da República. Contra um golpe de Estado. Que o presidente da República deveria ser esmagado. É isso que se extrai dessa fala? Isso é uma fala que não pode ser simplesmente admitida, Caio. Isso é uma fala que ela chega às barras da ilegalidade. E eu sempre disse que o limite da liberdade de expressão é a ilegalidade. Nós não podemos admitir que uma pessoa tão honrada, que o decano do ministro do Supremo Tribunal Federal, seja devastado assim. Eu não posso admitir que isso aconteça. Eu não posso admitir que a minha fala seja taxada de absurda e que ainda se dê risada dela, porque nós estamos defendendo as instituições e nós estamos defendendo a lei. Não adianta a gente chegar aqui com muitos lugares comuns, o processo deve servir à justiça e não a justiça servir ao processo, que é uma grande falácia, que é uma grande besteira. Basta abrir qualquer manual de processo penal, você vai entender isso. E querer devastar uma corte honrada, que eu discordo, que eu já tive muitas liminares indeferidas pelo ministro Celso de Mello e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já perdi causas no Supremo Tribunal Federal e nem por isso eu acho que o trabalho deles é um trabalho que não honra a República. Nós precisamos ter, acima de tudo, respeito com o Supremo Tribunal Federal e principalmente com o seu decano, o ministro Celso de Mello. Bom, qual será o limite da liberdade de expressão? Num momento tão atribulado, com um noticiário tão prolífico, em questões urgentes, o tema de hoje pode parecer um pouco teórico e até abstrato, mas discutir as liberdades e os seus abusos nunca foi tão fundamental na nossa história recente. Nós vivemos um país em que alguns guardiões da Constituição, as autoridades que deveriam zelar pela livre manifestação do pensamento, atuam como verdadeiros carrascos da liberdade de expressão, censuram matéria da imprensa, suspendem perfis dos seus críticos em redes sociais e investigam seus opositores políticos com base em um inquérito inconstitucional. E fazem isso fechando os olhos para a normalização de comportamentos perigosos, cada vez mais encampados pelo relativismo moral de progressistas radicais da esquerda. Nesse instante, a ministra dos Direitos Humanos, quase como uma voz solitária, tenta chamar a atenção da sociedade e do Poder Judiciário para uma obra cinematográfica que, para muitos, faz alusão à pedofilia, em razão da sexualização precoce de menores. Essas duas atitudes, o cerceamento autoritário da crítica e o uso da arte para normalização de crime, nos revelam as margens que comprimem o caudaloso rio da liberdade de expressão. De um lado, a restrição pela arbitrariedade, de outro, a restrição pela letra da lei. E é esse último caso, o abuso da liberdade de expressão, que eu quero abordar nessas considerações iniciais, ilustrando a tese com um exemplo pessoal. E faço isso para reparar um erro grosseiro contra a minha pessoa e restabelecer a verdade dos fatos. Um dos marcos civilizatórios do Estado de Direito é a garantia do contraditório. Quem é acusado de algo deve sempre ter a oportunidade ou espaço para se defender, e preferencialmente pelo mesmo meio empregado pelos seus acusadores. Ocorre que, por força de circunstância, eu não tive essa chance no programa da última sexta-feira, quando eu fui acusado ao vivo e em rede nacional de praticar um crime que eu nunca cometi. A gravidade dessa acusação só se compara à sua covardia. Uma agressão pessoal feita no último segmento do debate, quando as regras do quadro estabelecem que não deve haver interrupções. Além de atestar a deslealdade de quem usa regras justas para praticar uma injustiça, essa situação perverteu o espírito desse programa enunciado no começo de cada edição,
proporcionar a você, espectador, os dois lados dos assuntos em pauta. Por falta de tempo, a nossa audiência ficou apenas com o lado da acusação, que foi usada aí como um último recurso desesperado na ausência de bons argumentos. Por isso, eu faço questão de endereçar essa pendência, mesmo alguns dias aí depois do ocorrido. Até porque, como disse o poeta, né, ainda estão rolando os dados e o tempo não para. O tempo não para e é implacável com aqueles que acham que podem agredir e correr sem sofrer as consequências morais do seu lapso de caráter. Vamos aos fatos. No último programa, o meu debatedor teceu cansativos elogios ao decano do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Celso de Mello. Em oposição a esse discurso bajulador, eu chamei a atenção do espectador da CNN para as palavras radicais e preconceituosas escritas por esse mesmo ministro sobre o presidente da República e seus apoiadores. À época, G1 e TV Globo noticiaram o fato com a seguinte manchete, aspas, Celso de Mello compara Brasil à Alemanha nazista e diz que apoiadores de Bolsonaro odeiam democracia. Numa mensagem alarmista e ridícula, o ministro do STF alegou que o ovo da serpente estava prestes a eclodir no Brasil de Bolsonaro, à semelhança do que ocorreu na Alemanha de Hitler. O ovo da serpente é uma metáfora da literatura. Simboliza um mal iminente que ainda não se realizou e que, portanto, pode e deve ser eliminado na sua origem. E fazendo jus à expressão, o ministro fala explicitamente na necessidade de, aspas, resistir à destruição, ou seja, tomar providências contra essas ameaças imaginárias que ele identifica no presidente da República e nos seus apoiadores. Por isso, nos meus argumentos finais de sexta-feira, eu afirmei como reafirmo que a fala do decano tem uma tonalidade golpista. Afinal, essa mensagem sugere a ascensão do fascismo no Brasil e invoca ações de resistência contra um governo democraticamente eleito que não extinguiu nenhum direito fundamental, não cerceou nenhuma liberdade individual, não perseguiu qualquer minoria e não é acusado por prática de corrupção, fato inédito no país. Mas, para minha surpresa, a minha crítica foi interpretada, rotulada e exposta como crime pelo meu debatedor. Aspas para ele. Eu não costumo aqui fazer defesas de pessoas que acabam sendo agredidas, mas o ministro Celso de Mello teve crimes imputados na fala do Caio. Crimes contra a segurança nacional, chamado de golpista, que quis dar um golpe de Estado. Ainda foi atribuída a mim a afirmação de que, aspas, o ministro do Supremo Tribunal Federal estava militando por um golpe de Estado contra o presidente da República. E, segundo o meu debatedor, eu também falo, aspas, muitos absurdos e impropérios. E impropério é uma expressão forte, porque configura uma ofensa de natureza injuriosa. Percebam que toda essa interpretação mentirosa da minha fala deriva da leitura das próprias palavras do decano do Supremo e da crítica à tonalidade golpista da sua manifestação, o que é bem diferente de insultá-lo como um golpista e muito, mas muito diferente de imputar um crime contra a segurança nacional ao ministro do STF. Em retórica, essa manipulação do argumento do opositor tem nome, ela se chama falácia do espantalho. Então, quando o mau debatedor não encontra repertório intelectual para contestar o seu oponente, ele distorce a sua fala e o ataca com base naquilo que não foi dito, que nunca foi dito. Mas esse nem é o ponto, porque a falácia do espantalho ela não atinge a honra do debatedor, só a sua paciência e a sua resiliência emocional. Portanto, a falácia está protegida pela liberdade de expressão. O que configura abuso de direito é afirmar falsamente que eu insultei e acusei uma autoridade da República de cometimento de crime inexistente e, assim, me atribuir a qualidade de caluniador, difamador e injurioso. Todas essas condutas ilícitas previstas no Código Penal, artigos 138, 139 e 140. E falando em espantalho, o que mais espanta é saber que meu debatedor possui conhecimento jurídico suficiente para compreender o absurdo da sua colocação. Inclusive, por coincidência, naquele mesmo programa, eis o que o meu debatedor disse sobre o comportamento do ex-ministro Sérgio Moro ao se referir à conduta do presidente da República. Aspas, se esses fatos não forem verdadeiros, se ele não conseguir provar esses fatos que ele imputou ao vivo e em rede nacional, ele cometeu um crime também. Então, tirem as suas próprias conclusões. Mas, enfim, retomando a questão em discussão. Aqui no Brasil, os limites da liberdade de expressão, eles são dados aí por 4 fatores principais sobre os quais nós podemos discorrer ao longo do debate. Primeiro,
pela arbitrariedade das autoridades judiciais, especialmente o STF. Segundo, pelo desrespeito das corporações de internet à legislação brasileira. Terceiro, pelas ações de patrulha ideológica, com destaque à militância progressista. E quarto, pela própria legislação. O espectador da CNN sabe que pode contar com a minha crítica aos comportamentos arbitrários, mas jamais, jamais transgredindo a lei, que deveria ser a única barreira à livre manifestação do pensamento. Caio, eu fico muito feliz pelo seu discurso. Isso é um discurso que mostra o que é liberdade de expressão, como a gente pode discutir aqui. E isso é, inclusive, um exercício que existia na antiga lei de imprensa, que é um direito de resposta. Infelizmente, a sua fala veio no último bloco, na sua fala final, e eu só tinha mais uma fala para falar. E isso acontece aqui várias vezes. Várias vezes você fala coisas na fala final e eu acabo não podendo rebater. Aliás, isso vai acontecer todo dia, com um e com outro. Isso é absolutamente normal. E é absolutamente normal você trazer aqui as suas explicações. Eu acho isso saudável, eu acho isso salutar. Eu mantenho aquilo que eu disse e eu não tenho nenhum problema. E em momento algum eu te injuriei, te chamei de alguma coisa e nem o imputei nada. Eu dei uma classificação jurídica para aquilo que foi dito e disse que aquilo pode, numa interpretação, ser considerado um delito, que chega às barras da ilegalidade. Bom, eu já havia registrado aqui em edições anteriores que para alguns faltava a grandeza de caráter de, mesmo reconhecendo o erro, proceder à retratação e ao pedido de desculpas, né? Acho que eu complemento essa informação que às vezes falta, inclusive, a humildade para reconhecer um erro tão flagrante. A propósito, eu nunca utilizei os argumentos finais para fazer observações de natureza pessoal, muito menos contra o debatedor. A gente aqui, muitas vezes, a gente trata de agentes políticos, a gente trata de ideias, é perfeitamente legítima a crítica, que, por sinal, nunca configurou ataque, muito menos crime contra a honra. Prova eloquente disso é que eu sequer fui processado até hoje. E não existe essa de declarações às barras da ilegalidade. Ou uma conduta é criminosa ou ela não é. E você foi muito claro quando você classificou as minhas palavras como imputação de crime ao ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu não vou ficar aqui me repetindo, primeiro porque eu transcrevi as suas falas para o espectador da CNN e depois porque elas estão à disposição para quem quiser assistir ao vexatório programa da sexta-feira passada.